Pegue uma lata de Febreze ou um daqueles aromatizadores de tomada e veja o que há dentro. Você encontrará compostos de fragrâncias derivados de petróleo, gases propelentes, conservantes e produtos químicos sintéticos projetados para fazer sua casa cheirar a limpo. Mas aqui está o problema. Além de serem caros, a maioria dos purificadores de ar não remove de fato a fonte do odor. Eles apenas o encobrem com um aroma mais forte. Então, aquele cheiro no seu sofá, cortinas, tapete ou cama do animal de estimação, ele ainda pode estar lá. Você apenas o enterrou sob uma nuvem de fragrância artificial. E toda vez que você o borrifa, sua família, seus animais de estimação e todos naquela sala estão respirando alguns desses compostos. Isso não é realmente ar fresco. É ar perfumado quimicamente. Agora, olhe para isso. Esta pedra de Unnaner 12 Marlis faz algo completamente diferente. Ela puxa fisicamente a molécula de odor do ar, prende-a dentro de sua própria estrutura em nível molecular, e quando está cheia, você a coloca sob luz solar direta por 20 minutos. Ela se reinicia. Você pode fazer isso indefinidamente. A mesma pedra, repetidas vezes por anos. E aqui é onde fica genuinamente estranho, porque o motivo pelo qual isso funciona é algo que tive que ler 3 vezes antes de acreditar. Isso é zeólita. É um mineral vulcânico. Ele se forma quando a lava flui para a água do mar ou para um lago alcalino. Os minerais se cristalizam ao longo de milhares de anos em algo que se parece, em nível macro, com cascalho cinza ou branco. Você passaria direto por ele. Mas em nível molecular, ele tem uma estrutura de gaiola, literalmente. Milhões de poros microscópicos percorrendo cada grama, organizados em uma rede geométrica precisa, como um favo de mel, mas em uma escala tão pequena que moléculas individuais de gás precisam se espremer para entrar. Aqui está o número que me deixou perplexo. 1 G de zeólita, 1 gram, tem uma área de superfície interna de aproximadamente 900 tramtais. Isso é quase uma quadra de tênis inteira dentro de dadanas de pedra cinza. Essa área de superfície é o que faz o trabalho. Quando uma molécula de odor, uma molécula de formaldeído, uma molécula de amônia ou uma partícula de umidade passa flutuando, o poro a captura por meio de uma combinação de atração eletrostática e encaixe físico. A molécula entra na gaiola. Ela fica presa lá. Ela permanece lá até que algo quebre a ligação molecular. Esse algo é o calor. Especificamente, a radiação UV da luz solar direta. E chegarei exatamente a como isso funciona em 1 minuto, porque o mecanismo é mais estranho do que você espera. Primeiro, deixe-me dizer onde a zeólita é realmente utilizada, porque esta lista é impressionante. Em máquinas de diálise renal, a zeólita puxa a ureia dos circuitos de filtração de sangue. A ureia é o composto residual à base de nitrogênio que seus rins normalmente removem da corrente sanguínea. A diálise replica essa função fora do corpo, e a zeólita é incorporada a esse sistema precisamente por causa do que ela faz com as moléculas à base de nitrogênio. Após o desastre nuclear de Fukushima em 2011, mais de 5.000 toneladas de zeólita foram utilizadas para capturar césio radioativo da água contaminada. Os íons de césio se encaixam quase perfeitamente dentro da estrutura de gaiola da zeólita. A pedra extraiu a contaminação radioativa da água em escala industrial. Os militares do Simorsin Inertiula usam zeólita em filtros de máscaras de gás. Sistemas HVAC de hospitais a utilizam em unidades de tratamento de ar. A NASA a utiliza em sistemas de geração de oxigênio na Estação Espacial Internacional. E você pode comprar um saco dela online ou em um centro de jardinagem por os $12. Deixe-me dizer isso de novo porque quero que isso fique bem claro. O mesmo mineral que extrai césio radioativo de água nuclear contaminada, você pode colocar na sua sala de estar agora mesmo por os $12. E ele limpará silenciosamente o seu ar até que você mande parar. Então, o que ele realmente atinge dentro de uma casa residencial? Aqui está a lista completa. Formaldeído, que está constantemente liberando gases dos seus móveis, do seu piso, dos seus armários laminados.
Móveis novos são essencialmente um dispensador de formaldeído de liberação lenta. E a maioria das pessoas não tem ideia de que isso está acontecendo. Amônia da caixa de areia do gato, de produtos de limpeza, do cozimento. Coves, compostos orgânicos voláteis, de tintas, carpetes sintéticos e praticamente qualquer objeto de plástico na sua casa. Ela captura a umidade e as próprias moléculas de odor. Os compostos responsáveis pelo cheiro de animal de estimação, cheiro de comida, cheiro de mofo. Não mascarados, removidos em nível molecular. Aqui está algo sobre o qual quero que você reflita por um segundo. Você tem pago cerca de 15 hours por mês, todos os meses, para suprimir temporariamente os sintomas da contaminação do ar. A fonte ainda está lá. Você está comprando uma cobertura química. Um saco de zeólita custa nas $12. Ele trata a fonte, não o sintoma. E aqui está a parte que realmente quebra a lógica econômica. Ela nunca acaba, exceto que ela se enche. Então, aqui está exatamente como a reinicialização funciona. Quando os poros da zeólita estão saturados, quando capturaram tudo o que podem conter, a pedra para de funcionar com tanta eficácia. Você pode notar os odores retornando ou o ar parecendo mais pesado ou mais úmido do que o normal. Esse é o seu sinal. Pegue o saco ou a pedra solta e coloque do lado de fora sob luz solar direta, ou coloque no parapeito de uma janela ensolarada. Cerca de 20 minutos é tudo o que é necessário. Eis o que acontece a nível molecular. A radiação UV da luz solar carrega energia suficiente para quebrar as ligações eletrostáticas que mantêm as moléculas capturadas dentro dos poros. As moléculas aquecem, vibram até se soltarem e são liberadas de volta ao ar livre. O que resta é uma estrutura de gaiola vazia, totalmente funcional, completamente pronta para capturar novamente. Sem produtos químicos, sem sacos de reposição, sem cartuchos de filtro, sem nenhum tipo de custo contínuo. Você está carregando uma pedra com a luz do sol e ela está se restaurando a nível molecular. Esse é o mecanismo real. Para um ambiente de 200 pés quadrados, cerca de 18,9 milímetros, um quarto padrão ou uma pequena sala de estar, você precisa de cerca de 200 gramas de zeólita. Isso equivale a aproximadamente um saco padrão, que custa entre 10 e 15 dólares, dependendo de onde você o adquire. Colocarei o tipo exato a ser procurado na descrição, porque nem todas as zeólitas funcionam da mesma maneira em aplicações de ar. Você a coloca em qualquer lugar onde o ar circule livremente. Em uma prateleira perto de um respiradouro, no parapeito de uma janela, ao lado de uma caixa de areia. Não é necessário nenhum sachê especial, nenhum difusor, nenhum invólucro. O mineral bruto tem um desempenho idêntico ao das versões embaladas de marca que cobram 3 ou 4 vezes mais pelo mesmo material. Restaure-o à luz do sol a cada 30 dias, como regra geral. No verão, algumas pessoas passam 60 dias entre as restaurações porque a luz UV que entra pelas janelas fornece uma regeneração contínua, parcial ao longo do dia. No inverno ou em ambientes com menos luz, leve-o para fora intencionalmente. O objetivo é 20 minutos de sol direto. O saco de 200 gramas dura indefinidamente com a manutenção normal. 5 anos é uma estimativa de vida útil conservadora. Compare isso com um purificador de ar de 300 dólares, que exige substituições de filtro de 50 dólares a cada 3 a 6 meses, ou 15 dólares por mês em aromatizadores de ambiente que não fazem nada além de mascarar o problema. Ao longo de 2 anos, o hábito do aromatizador de ambiente custa cerca de 360 dólares. O saco de zeólita custa 12 dólares uma única vez. A matemática disso é genuinamente estúpida, e isso não é um elogio a quem lhe vende um aromatizador de tomada. Aqui está a parte que quase cortei deste vídeo, mas não consegui. A zeólita não é apenas um tratamento de ar. A mesma química de poros funciona na água. Uma camada de zeólita dentro de um filtro, por gravidade caseiro, extrairá amônia, metais pesados e certos compostos químicos da água potável antes que ela chegue até você. Em um aquário, ela controla os picos de amônia quase instantaneamente. Um saco de 200 gallons pode estabilizar um aquário de 40 galões, cerca de 150 litros, que de outra forma
exigiria uma troca completa de água. No solo do jardim, a zeólita atua como uma matriz de retenção de nutrientes, mantendo os íons de fertilizantes na zona das raízes em vez de deixar a chuva levá-los embora. Ela melhora drasticamente a retenção de água em solos arenosos ou de drenagem rápida. Um mineral, ar, água, solo. O mesmo mecanismo de gaiola fazendo três trabalhos totalmente diferentes. Existem 40 tipos de zeólita de ocorrência natural e mais de 200 variedades sintéticas projetadas para alvos moleculares específicos. A variedade usada em Fukushima foi a clinoptilolita, e esse também é o tipo mais comumente vendido para uso residencial. É esse que você quer. A indicação exata de onde comprar está na descrição. Você está comprando a mesma classe de mineral que remediou o local de um desastre nuclear por $12. E a luz do sol o restaura. Se você tem aromatizadores de ambiente, difusores de tomada ou uma rotina de velas que mantém apenas para deixar sua casa com um cheiro aceitável, substitua um deles por um saco de zeólita por 30 dias primeiro. $12, um mês. Veja o que muda. Deixe um comentário se você já estiver usando isso. Quero saber em qual aplicação você testou primeiro. Se essa história mudou a maneira como você vê a ciência oculta em sua casa, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história e as soluções que eles tentaram enterrar. Vamos cultivar um futuro melhor juntos. O próximo tesouro de conhecimento será aberto em breve.